A Fabi Paza está lá no nosso estúdio panorâmico e é com ela que eu vou conversar agora. Bom dia, Fabi. A gente tem falado muito sobre o coronavírus, é um assunto sério, mas tem outras doenças que estão mais perto da nossa realidade e que também são bem perigosas, né? É verdade, Tati. Bom dia para você, bom dia a todos. Queria destacar a alegria e o privilégio que é estar podendo estrear esse estúdio panorâmico lindíssimo aqui no Santa Catarina no Ar. E a gente vem nessa estreia com uma informação importantíssima de saúde. Como você destacou, Tati, existe uma comoção muito grande em relação ao coronavírus, mas a gente não pode esquecer de outras patologias, de outras doenças que estão circulando, que são muito perigosas e que poderiam ser evitadas com um gesto simples, que é a imunização, que é a vacinação. A gente recebe ao vivo aqui no Estúdio Panorâmico o Dr. Luiz, médico infectologista, que vai nos trazer mais detalhes dessa situação. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao Santa Catarina no Ar. A gente já vai começar destacando o sarampo, né? Sim. Que é uma doença que estava erradicada, voltou, e aqui em Santa Catarina, especialmente, temos casos confirmados, ela está presente, está circulando, né? Bom dia. Bom dia. Sim, sarampo é uma doença que a gente controlou por vacinação, isso foi um sucesso do programa de imunização no Brasil, e uma queda da cobertura vacinal, que tem que ser 95%, cai um pouco, vai para 85%, o vírus chegou pela Venezuela e chegou em Santa Catarina. A gente já tem 62 casos de sarampo que demonstram que essas pessoas não estavam adequadamente imunizadas, vacinadas. Faz parte do calendário básico. O sarampo é um vírus muito mais contagioso que coronavírus e que influenza. É uma condição de saúde de transmissão aérea também. E se a gente não tomar cuidado, começa a pipocar casos para lá e para cá em quem não estava vacinado ou quem teve a imunização parcialmente feita. É uma doença grave, não se brinca com sarampo. Se pega em criança, idoso, imunodeprimido, mata. A gente não tem remédio para o vírus do sarampo, mas a gente tem uma vacina extremamente eficaz. Então, se você tem dúvida se está protegido ou não, procure um posto de saúde e mantenha a caderneta de vacinação em dia. Isso é essencial para o sarampo. Dá para segurar isso, dá para conter, porque a vacina já o fez no passado, né? Assim como a febre amarela, né, doutor? A gente tem a vacina para a febre amarela disponível em toda a rede pública. Temos casos já confirmados e um óbito confirmado esse ano em Santa Catarina. O que esse óbito e essa situação traz de alerta aqui para os catarinenses e como é que está a cobertura vacinal para a febre amarela? Bom, Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina não tinha obrigatoriedade de cobertura vacinal, só o interior. Isso criou um bolsão de pessoas que não estavam protegidas. A febre amarela começou vindo de Minas, São Paulo, Paraná, a gente sabia que ia chegar aqui. Ainda é uma febre amarela silvestre, ou seja, a pessoa vai em contato com a mata. Os 7 casos que tivemos, nenhum deles eram vacinados, eram adultos jovens, demonstrando claramente que o pessoal que tem atividade no mato, ou faz trilha, ou vai para a plantação, deve sim se alertar para fazer a cobertura vacinal. Hoje, toda Santa Catarina já é uma área de cobertura obrigatória. Se você tem dúvida se tomou a vacina ou não, cheque isso e tome. É uma dose só subcutânea, não dói essa vacina. E na infância a gente já começou a introduzir no calendário vacinal, mas a taxa de cobertura era baixa em Santa Catarina porque não tinha essa obrigatoriedade. Agora está em torno de 85%. A meta é chegar em 95% pelo menos para fazer com que esse vírus não circule. É importante dizer que o vírus não está circulando na cidade, mas como você pode ver aqui atrás, a gente tem uma mata linda, ninguém vai querer destruir isso. E os macacos que transmitem a febre amarela circulam pela mata, o vírus é infectado pelo mosquito e acaba infectando o homem também através do mosquito. Então, tem o ciclo silvestre, a gente tem vários macacos que já faleceram de febre amarela, foram 11, né? Qualquer coisa que aconteça com um animal, tipo um macaco, a gente vai lá e checa se foi febre amarela, se foi algum acidente. Então, é uma situação que preocupa, porque é uma doença extremamente grave. Novamente, a gente não tem um remédio para matar o vírus da febre amarela, como tem, por exemplo, para controlar a hepatite, HIV, essas coisas. Então, a vacinação é essencial. Na dúvida, se vacine. Existem algumas restrições da vacinação, mas são pontuais e são analisadas caso a caso. Então, de uma forma geral, a população deve ir se vacinar, porque é a forma mais eficaz de prevenir essa doença circular no estado. Outra doença que dá para prevenir com cuidados básicos, com monitoramento, com a limpeza, é a dengue. Também com circulação do mosquito, com mais de 100 municípios aí considerados infectados em Santa Catarina. Também não dá para baixar a guarda em relação à dengue, né, doutor? Não, dengue a gente não tinha aqui, autóctone, né? Dengue catarinense, digamos assim, nos anos 90, começou em 2000 e a coisa aumentou. A gente tem
quase 10 mil focos de dengue no estado, muitos municípios infestados, são mais de 100 municípios, e a gente começa a ter dengue autóctone e dengue importada, que vem para o verão catarinense e acaba desenvolvendo a doença. A gente não tem uma vacina boa para dengue, teremos em breve, né, uma vacina brasileira, inclusive, mas assim, dengue passa pelo cuidado do domicílio. O mosquito é um mosquito humano mesmo, tem atração pelo ser humano, vive no nosso peridomicílio. Então, aquela caixa d'água aberta, aquele potinho de água que fica, aquele pneu, serve de criadouro, e aí o mosquito, na verdade, se infecta, fica infectado a vida toda pelo vírus e começa a transmitir dentro do nosso domicílio, próximo à nossa casa. Cuidado com a dengue, a gente já sabe qual é. O difícil é pessoas incorporarem essa mudança de comportamento. Então, coronavírus preocupa? Sim, eu fico mais preocupado com influenza, para ser sincero, mas a gente tem vacina. Pode ser que ele chegue aqui, pode, mas a gente tem que fazer a lição de casa, ou seja, tem vacina para fazer, faça. Não tem vacina para coronavírus, eu não sei se terá um dia, eu não sei da importância real desse vírus, tem muita especulação financeira em cima disso, a gente vê claramente isso, mas a gente já tem um dever de casa para fazer aqui muito bom, né? Ou seja, se vacine quem tem dúvida e mantenha a comunidade limpa, né? Não vá matar macaco, porque matar macaco realmente só vai piorar a situação, vai afetar o trabalho de todo mundo, que vai ter que saber se aquele macaco morreu por maldade ou porque foi pelo vírus da febre amarela. Então, o Brasil é um país tropical, é muito difícil a gente ficar livre dessas doenças, a gente no máximo consegue controlá-las. E um exemplo clássico de como a gente perdeu o controle foi o sarampo, né? A gente tinha erradicado essa doença, você vê, a taxa de cobertura era alta, 95%, baixou um pouquinho, ele chega e faz a festa, não tem jeito. Muitíssimo obrigada, doutor, pelos esclarecimentos, pela orientação. A gente volta a destacar, né, Tati? Não é que a gente precisa baixar a guarda ou diminuir a preocupação em relação ao coronavírus, uma vez que o vírus está no país, existe uma orientação de cuidado com a higiene, de etiqueta da tosse. Mas, como o doutor falou, né, temos vacinas disponíveis para essas doenças graves, por causa do sarampo, que é uma doença altamente transmissível, e é preciso fazer, sim, o dever de casa para controlar essa situação, especialmente aqui em Santa Catarina. Eu volto com você no estúdio do Santa Catarina no Ar.